No livro a que se refere o Mitre, que é Debate na Veia, ele, que aliás, tá tomando tua agenda, né? Você sabe que quando você escreve um livro, você começa a trabalhar para o livro, não é um livro que trabalha para você. Você já deu não sei quantas palestras, já viajou o Brasil, não sei deu quantas entrevistas falando do livro. Aliás, esse mês tem 3 palestras. E tem algumas passagens do livro que contam o que acontece quando o candidato sai do seu personagem tradicional. Quer dizer, ele resolve adotar uma nova personalidade porque ele entende que a personalidade tradicional dele não vai ajudar no debate. E tem um caso clássico que é até curioso, porque é o vice-presidente debatendo com o presidente, Geraldo Alckmin com o Lula. E aí, o que aconteceu naquele momento e qual foi a consequência daquele episódio, que é a campanha de 2006, né? A campanha 2006, da reeleição do Lula. Eu tenho até um capítulo no livro dedicado a esse fenômeno, porque de fato foi uma coisa radicalizada, né? O Alckmin tem uma personalidade bastante conhecida, é uma pessoa moderada em tudo, nas ideias e no comportamento, né? Naquele debate contra o Lula, que foi o primeiro do segundo turno, em 2006, aqui na Band, ele saiu do estilo dele. Ele foi para cima do presidente. Ele estava numa agressividade, uma coisa incrível. Inclusive, eu descobri isso. Quando ele quer, ele sabe ser agressivo. Mas foi um erro fundamental, um erro básico. Aquele erro, na minha opinião, ajudou a definir a derrota do Alckmin. Não é? Tanto que ele saiu achando que tinha vencido, tal foi a agressividade. Essa agressividade é que acabou redundando na Mas o que pesou foi o excesso de agressividade ou o que pesou foi ele se comportar como alguém diferente daquilo que ele de fato As duas. Em primeiro lugar, o telespectador deve ter olhado e deve ter dito, esse não é o Alckmin que eu conheço. Eu votei no primeiro turno num outro. Entendeu? Essa é a primeira coisa. E segundo, essa agressividade contra o presidente da República, se bem administrada pelo adversário, que é o presidente, pode se voltar contra o agressor, no caso, né? E o Alckmin, ele foi muito agressivo. Pra você ter uma ideia, eu conto esse episódio no livro. O Lula me chamou no intervalo, lá no pódio dele, e falou comigo, falou, esse debate não vai acabar se continuar desse jeito, eu não vou aceitar isso mais. E o que seria não vai acabar? Eu até hoje não sei. Tanto que eu terminei o capítulo dizendo, até hoje eu não entendi o que ele quis dizer com esse debate não vai acabar. Mas ele falou, fala com o Alckmin, eu não vou aceitar isso mais. E tal. Eu fui lá falar com o Alckmin. Cheguei lá, ele estava rodeado de assessores, eu falei, governador, o homem está bravo aí, diz que vai embora se o senhor continuar. Ele abriu um sorriso assim de vitorioso. Nossa, ele achou uma coisa espetacular. Tanto que quando terminou o debate, os tucanos comemoraram aquilo ali no estúdio, saíram daqui, felizes da vida, e o Lula saiu uma fera, inclusive nem despediu de mim, saiu uma fera, achando que tinha perdido. Não, e o OINEG, como mediador, também pode nos contar essa relação que o Mitre traz, né, de conversar com os candidatos, de às vezes falar, peraí, né, toma uma aguinha, vamos organizar. As reuniões acontecem já há meses, que a gente sabe as negociações para realizar. Desde o ano passado. Desde o ano passado, para conseguir organizar. Às vezes o telespectador está vendo e fala, é algo simples. Tem muitas reuniões que acontecem e o mediador também tem um papel importante, né, OINEG? Às vezes não é fácil controlar o tempo, tem gente que acaba se excedendo, não respeita muitas vezes o que é combinado. Essa é outra dica, viu? Uma boa dica para os candidatos. Respeitar o tempo é fundamental para eles, porque a indisciplina do candidato, houve um tempo que a indisciplina do candidato parecia uma virtude. Parecia assim, esse candidato é vigoroso, ele vai mesmo para a briga e tal. Isso é uma bobagem. O telespectador não quer saber disso. O telespectador, o eleitor, ele vê no debate e procura no debate e valoriza no debate o comportamento do que seria o governante que ele vai escolher. E ele não quer um governante brigando com o tempo e rompendo reuniões, não quer. Então, essa é uma dica que eu dou para todos os candidatos, não cometam esse erro de ficar afrontando os tempos previstos nas regras. Isso é mau caminho. Quer dizer, você não cumprir a regra e ser rebelde com a regra é uma péssima ideia. E com bom senso, né? Porque você lembra do Enéas, o Mitre? Ele acabava na sílaba em que ele estivesse, zerou o tempo e ele parava de falar. Né? Você lembra disso? Ele não terminava nem a palavra. O Enéas com cola. O Enéas com cola. Não era o trem, eu Levi Fidelis. Levi Fidelis. O candidato Enéas, ele parava na sílaba em que estivesse. Acabou para não completar a palavra. Zerou o tempo e ele não completava. O Levi Fidelis me processava todo ano. Ele tem não sei quantos processos contra mim. Os últimos eram pessoais. Contra Fernando Mitre. Contra Fernando Mitre, que teria
perseguido o candidato Levi Fidelix, porque ele não tinha direito de participar dos debates, né? Porque a lei é a lei, né? Você tem que cumprir a lei. E ele não admitia isso, então ele entrava na justiça e não conseguia e passou a me processar pessoalmente, né? Agora o Enéas teve um episódio espetacular dele quer dizer, espetacular no sentido circense. Sim. Ele com o Collor, porque o Collor, ex-presidente da República, candidato a prefeito, não é? As regras ditaram que, num certo momento, ele tinha que fazer uma pergunta para o Enéas. Ele não quis fazer pergunta para o Enéas. Falou, O Enéas era pequeno para ele, né? O Enéas era pouco para ele. Ele falou, pode falar qualquer coisa aí. Aí o Enéas falou, muito bem, o senhor foi presidente da República e não tem nada a dizer. Eu tenho muito a dizer. E aí fez lá o seu discurso. E aí o Zé Paulo, que era o âncora, falou com o Collor, falou, candidato Collor, o senhor tem direito a 1 minuto de réplica. Pode continuar falando aí, se você quiser. Agora, você falou do aspecto circense do debate. Tem muita gente que investe nisso. Tem um Claro. episódio envolvendo o Garotinho, por exemplo, Foi um que foi uma espetáculo. atração e não rendeu voto, né? Para mim, do ponto de vista televisivo, foi uma beleza, porque ele é muito espirituoso, ele é engraçado quando ele quer e tal. Ele estava assim, aquela rebeldia engraçada, né? E ele roubou a cena de todo mundo e perdeu o voto, né? Perdeu o voto ali, claramente. Ou seja, Na o que você pesquisa está dizendo, seguinte- o que você está dizendo é, dica para o candidato que está assistindo agora, o Fernando Mitre, falar aqui, cumpra o tempo, apresente propostas, discuta ideias, não fuja do debate, não fuja do confronto, mas se comporte, né? Exatamente. O comportamento é fundamental. Respeitar o eleitor. Claro, porque isso, você tocou no ponto. O eleitor se sente desrespeitado se o candidato está desrespeitando as regras. Isso é garantido, é pavloviano, não tem erro, entendeu? E foi uma conclusão que demorou a ser atingida pelas campanhas. No começo não era assim. O Brizola, por exemplo, o negócio de fazer o Brizola parar de falar não era brincadeira. A Gabi, Marília Gabriela, ela sofria ali com o Brizola, entende? O Maluf não parava de falar fácil e tal. Então, naquele tempo, a ideia era outra de debate. Hoje, não. Hoje a disciplina é muito importante e é fundamental isso, essa ideiazinha simples. O eleitor quer ver no debate o comportamento que ele espera que aquele candidato, se eleito, tenha no gabinete de trabalho dele. É isso aí. Sensacional.